Oi, pessoal, turminhas do segundo ano. Todo mundo animado já para a nossa segunda aula do capítulo 8 de Ciências? Na aula anterior, eu pedi para que vocês pegassem o livro para irem acompanhando aí, né? Nessa aula também, gente, pega o livro, já coloca aí na página 50, tá? Que a gente vai continuar o nosso conteúdo do capítulo 8, tá bom? Antes da gente começar, de fato, essa página 50, né, essa segunda aula, a gente tem que relembrar um pouquinho como é que foi aí a nossa primeira aula, tá? A gente falou que existem diferentes espaços na residência das pessoas, como sala, cozinha, quarto, e cada pessoa tem uma casa diferente, né? Então, vão ter espaços diferentes nas residências das pessoas. Lembrando também que eu estou falando aqui de residência, de casa, mas tem gente que mora em apartamento que não deixa de ter esses espaços também e os objetos específicos desses espaços, né? Bom, lá na aula anterior, eu falei sobre o sofá, por exemplo, né? Eu dei o exemplo do sofá. Eu não posso colocar o sofá da minha casa, que fica na sala da minha casa, dentro da cozinha ou no banheiro, né? Eu falei também que o sofá ele tinha uma propriedade. O sofá geralmente é feito de tecidos, esses tecidos são macios, né? Porque o sofá é feito para quê? Para a gente descansar nele, ficar sentado ali, deitar, assistir uma série, né? Um filme, enfim. Eu falei que a geladeira, ela tem uma função e porque ela tem essa função, ela fica na cozinha, né? Ela tem a função de guardar os alimentos, né? Porque esses alimentos vão durar mais tempo ali dentro da geladeira, né? Então não tem como colocar a geladeira no banheiro, assim como não tem como colocar o sofá, né? Bom, a gente falou também que o chuveiro ou o banheiro da sua casa tem uma função. E assim como qualquer outro objeto que pode mudar de um lugar para o outro, se você quisesse, o chuveiro não, né? E que o chuveiro ele também tem uma propriedade, ele é o quê? Impermeável, né? A maioria dos chuveiros são feitos de plástico, né? E a gente viu que o plástico tem a propriedade da impermeabilidade, né? Vamos lá. A gente viu também na aula passada que a organização é importante, né? Olha aí mais um quarto, mais uma imagem de um quarto super bagunçado, né? Olha a organização desse lugar. Quer dizer, a falta de organização desse lugar aí. Tem como encontrar alguma coisa fácil? Não tem. Não tem nem espaço na cama, né, gente? De tanta bagunça que tem em cima dela. Então, imagina. Eu falei lá que cada coisa deve estar no seu lugar, né? Então, você vai observar junto comigo aí que existem várias coisas nesse quarto que deveriam estar em outro lugar. Vou dar aqui um exemplo. O bolo, a banana, olha a caixa de pizza. Será que eles deveriam estar dentro do quarto? Olha as duas bacinhas de comidinha para os bichinhos, ó. Pode ser um cachorro, um gatinho. Elas não deveriam estar aqui no quarto, né? E assim vocês vão encontrar outros objetos que não deveriam estar aí dentro desse quarto. Eles deveriam estar no local adequado, tá? Bom, agora a gente vai começar a falar sobre algumas profissões e essas profissões, elas vão passar para a gente aí que é necessário ter objetos apropriados para realizar essas atividades dessas profissões
ou desses profissionais, ok? Então, eu coloquei aí, nos seus trabalhos, as pessoas utilizam os objetos apropriados para realizar suas atividades. Então, no livro de vocês, ele deu como primeiro exemplo o médico. O médico, ele é um profissional que cuida da saúde das pessoas, tá? Então, lembrando que existem, a profissão é médico, mas ele pode escolher áreas diferentes da medicina, né, para trabalhar. E cada área, ele vai ter objetos diferentes, objetos, de novo, apropriados para realizar as atividades dele, né? Então, eu coloquei aí alguns exemplos. Olha só, eu coloquei aí o estetoscópio, tá? O estetoscópio é esse aqui que o moço tá com ele no pescoço, né? Que vocês vão ver médicos, enfermeiros usando. E ele vai ter uma função, né? Ele é, primeiro, vamos pensar na propriedade. Ele é feito de um material flexível, né? A maioria é feito de um tipo de plástico com borracha. E ele é super flexível, né? Ele também é feito de um material impermeável. Essas duas hastes aqui, elas são feitas de metal, de algum tipo de metal, talvez alumínio. E aí ele tem uma função, né? O médico ou o enfermeiro, ele consegue auscultar os seus batimentos cardíacos. Então, ele encosta ali no teu peito e você consegue auscultar os batimentos cardíacos daquela pessoa, se eles estão acelerados ou se eles estão normais, tá? Conseguem também auscultar o barulho que os pulmões fazem quando a gente respira. Pois é, a gente não ouve, né? Mas com esse aparelho, ele coloca aqui nas costas e ele consegue ouvir se o seu pulmão está trabalhando de maneira correta. Legal, né? Aí eu coloquei aqui também alguns outros exemplos de objetos, tá? Eu coloquei aí vários tipos de tesouras, pinças, né? Que os médicos utilizam durante o trabalho deles. Eu coloquei também aqui, nessa imagem central, gente, essa imagem desses médicos trabalhando. Quando eu falo de objetos apropriados, eu não estou falando somente desses objetos pequenos que eles podem carregar nas mãos, não. Eu estou falando ali, ó, da iluminação que eles têm que utilizar durante uma cirurgia, né? Tem que ser uma iluminação apropriada, tá? Eles têm que usar touca, uma touca apropriada, o jaleco, tá? Luvas apropriadas, tá? Vamos continuar. Bom, a gente tem também os bombeiros, né? Essa atividade, ó, essa página do livro de vocês é a página 54. Então, coloca aí na página 54 agora, para vocês irem acompanhando aí o que a tia vai falando, tá? Tem um texto aí falando sobre os bombeiros que vocês podem ler, porque ler é sempre muito bom, né, para praticar, né, e ler cada vez melhor. Bom, na página 54 a gente tem aí falando sobre os bombeiros. Olha só a quantidade de objetos que eles podem usar. Então, os bombeiros socorrem pessoas em várias situações de perigo. E aí a gente tem que pensar o seguinte: eles também salvam animais, né? Então, eles têm que utilizar vários tipos de objetos. Percebe aí, junto comigo, nessas imagens que eu coloquei, os tipos diferentes de roupas que eles podem usar. Quando eles estão aí segurando a mangueira, apagando esse fogo, eles estão utilizando um tipo diferente de roupa. É diferente da farda que eles usam, por exemplo, lá no quartel, tá? Do Corpo de Bombeiros. Imagina se eles fossem aí de boné que eles estão usando, vocês estão vendo aí, ó. Se eles fossem usando esse boné e chegassem lá no meio do fogo. Vocês acham que ia dar certo? Claro que não, né? Então, eles têm que usar tipos de capacetes diferentes, né?
tipos de máscaras diferentes. Muitas vezes essas máscaras, vocês estão vendo aí nas costas do bombeiro que eles estão usando tanque de oxigênio para poder respirar direito, né? Eles usam machados, eles usam tipos do bico da mangueira diferentes para determinadas situações, né? Se precisa de mais água, menos água, mais potência. Então, são materiais e objetos diferentes para cada tipo de situação. O mesmo acontece com os extintores. Muita gente não sabe, mas existe um tipo de extintor para cada tipo de causa do fogo. Então, se a causa do incêndio do fogo for na rede elétrica, então é um tipo de extintor, diferente de um fogo causado por uma queimada, por exemplo. Pegou fogo em algum espaço da sua casa, você não vai poder usar todo tipo de extintor para todas as situações. Certo? Olha, aqui eu coloquei como exemplo também, como a gente está falando de bombeiros e socorro, existe também salvamento, né? E existem salvamentos que necessitam que sejam em água. Então, os bombeiros também têm que estar preparados para socorro dentro da água. Então, aqui ó, tem uma roupa de mergulho toda preta, provavelmente também tem a máscara, né, de respirar, para que eles possam respirar, o tanque de oxigênio. Vamos lá, continuando aí, na página 55, vocês têm aí mais uma profissão, que é de jornalista. Os jornalistas também precisam de objetos específicos para fazer o trabalho deles. Então, se eles têm como função escrever notícias e mostrar os conhecimentos que eles obtiveram em jornais, em revistas, na TV, no rádio, né? Na internet hoje em dia, né? Lembra lá que eu falei que existem sites de notícias que são da hora, do momento que está acontecendo? Então, mas para que eles passem toda essa informação para a gente, eles têm que usar alguns objetos. E esses objetos são específicos para o jornalista. Ou vocês acham que o jornalista poderia usar uma máscara de oxigênio na hora da gravação da entrevista dele? Não teria nada a ver, né? Ou então o médico utilizar o machado do bombeiro. Também não ia dar certo, né? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de objetos que o jornalista ele pode usar para montar a notícia dele, tá? Então, eu coloquei aí a câmera, claro, uma câmera que tenha alta qualidade para que as pessoas assistam e vejam coisas bem nítidas. Tem o microfone, mas antes de eles gravarem essa notícia, tem toda uma preparação, né? Então, ele tem que estar ali conectado com a internet, por isso que eu coloquei um computador, telefone, ele tem que anotar algo que ele achou interessante, né? Então, ele vai precisar de caneta, lápis, ele vai precisar de vários materiais para que depois ele possa montar essa notícia, tá bom? Vamos lá. Na página 55 de vocês tem um texto bem legal que eu acho que seria bem interessante vocês lerem esse texto, tá? Que é falando sobre os objetos do espaço. E mais precisamente falando do astronauta, que é uma profissão bem legal, né? Bem curiosa. E nesse texto ele fala muito sobre como os astronautas vivem lá no espaço. Como será que eles tomam água? Como é que será que é a comida deles? Será que eles usam prato, garfo e colher como a gente faz aqui? Então vamos lá, é uma boa dica de leitura para vocês fazerem agora, tá? Na página 55, não esquece. Bom,
Agora, vocês vão ver um vídeo bem legal, tá? O astronauta vai pra lua de foguete. A engenheira usa martelo e capacete. O padeiro faz pão e sonho de creme. E o cantor canta tanto que até treme. O fazendeiro cria boi, carneiro e vaca. A cozinheira corta o queijo com a faca. E a médica ajuda os doentinhos. E a dentista é quem olha os seus dentinhos. Mas agora vou fazer a confusão. Vou mudar todos eles de profissão. Misturar tudo e ver o que vai dar. Quem fez a música fui eu, então vamos brincar. O astronauta vai virar um fazendeiro e tentar chegar na lua de carneiro. O padeiro se transforma em cantor e a cozinheira agora vai tocar tambor. Tem engenheira cozinhando com martelo e a médica prepara o caramelo. Então vira tudo uma grande festa. Sem trabalho eu não faria uma canção como esta. Sem trabalho eu não faria uma canção como esta. E aí, pessoal, o vídeo foi bem legal, né? A musiquinha bem animada. Olha, agora eu coloquei aqui uma atividade para a gente praticar, falando sobre profissões, objetos, tá bom? Vamos lá. Essa atividade, ó, não está no livro, tá? É para a gente praticar aqui agora, tá bom? Então eu coloquei assim, questão número 1. Sobre as profissões, complete o quadro com as ações dos profissionais, ou seja, o que cada profissional aí faz no seu dia a dia, tá? Na letra A eu coloquei o pedreiro. O que o pedreiro faz? Ele ensina, ele constrói, ele salva ou ele escreve? Fala aí comigo. Constrói, né, gente? O pedreiro constrói casas. E o médico? O médico ensina, salva ou escreve? O médico salva vidas. E o professor, na letra C? O que o professor faz? Ele ensina, ele escreve. E aí? O professor ensina. E o jornalista faz o quê? Ele escreve notícias, né? Tranquilo? Foi bem tranquilo, né? Vamos para a questão número 2? Olha, na questão número 2, a gente tem aí para que você ligue o objeto ao profissional de maneira correta, tá? Então, a gente tem aí o estetoscópio. Quem é que usa esse estetoscópio, gente? Vai lá, coloca lá, imagina que você está ligando aí. Quem usa o estetoscópio, como eu acabei de falar no vídeo, é o médico, né? E essa tesoura gigante, enorme, tem até uma grama aí já para dar uma dica. Serve lá para cortar a plantinha, sabe? E aí? Será que é o bombeiro ou o jardineiro que usa ela?
É o jardineiro, né? E o martelo. Acabei de falar dele, inclusive, hein? Como exemplo aqui do nosso livro do profissional que salvava vidas. Qual é? Olha lá, bombeiro, né? Tá sempre ajudando a gente ali nas horas do perigo, né? Bom, agora é a hora da atividade de vocês. Vocês vão fazer a página 56 e a página 57, tá? Vão respondê-las. São bem simples, bem tranquilas, tá bom? Tem aí uma parte que pergunta sobre como é a vida dos astronautas. E aí eles querem, aqui no livro, ele quer saber: e se você fosse um astronauta, o que você levaria daqui da Terra, para se divertir lá em cima? E aí a gente vai ver aí qual foi a resposta de vocês, tá bom? Temos também para você escrever o nome de 2 objetos que cada profissional usa. Então vai ser super fácil, né? O que será que um dentista usa? Pensa em 2 objetos e escreve. O que será que um professor usa na hora da aula dele? Você pode escrever 2 objetos para cada profissional, tá bom? Atividade, ó, fácil, simples. Na página 57, não. Na página 57 é só marcar X no objeto que pode ser usado tanto por um jornalista como por um cantor. A gente viu agora aí um vídeo, né, o cantor? Então, o que será que eles usam? Que os 2 podem usar? Também é super simples, né? Na última questão dessa atividade, tem algo bem interessante para vocês fazerem, tá? Que é o quê? É falando sobre a mangueira usada pelos bombeiros. Se você voltar lá um pouco o vídeo, você vai ver que naquela imagem dos bombeiros, tem lá a imagem da mangueira, né? Vamos lá. A mangueira, ela precisa ser dobrada ou guardada com muita facilidade. Imagina eu ter essa mangueira e ela tá lá toda amarrada, toda bagunçada. Será que no momento de perigo que eles precisam ali da mangueira, se ela estiver toda dobrada, toda amarrada, vai ser fácil para utilizar ou não? Então lembra que a mangueira ela é feita de um material flexível, porque eles conseguem dobrar ela bem bonitinho. Olha aí na atividade de vocês, se ela não está toda enroladinha, ela bem organizada para ser usada rápido. Então imagina, sabendo que ela é feita de material flexível, imagina se essa parte vermelha, que é flexível, fosse feita de ferro. Como será que eles iriam usar essa mangueira? Então, aí nessa atividade, pede que você explique aí por que essa parte vermelha não pode ser feita de um material rígido. Tá bom? Vamos lá, façam a atividade. Essas 2 páginas a gente vai corrigir no Meet, tá bom? Um beijo e até a próxima, pessoal!